Assim falava Zaratustra, terceira parte, capítulo 49, da virtude amesquinhadora. Esse capítulo, minha gente, é dividido em 3 partes. Para não ficar muito longo, a gente fez um resumo incluindo as 3 partes. Primeira parte. Quando o Zaratustra voltou ao continente, não foi diretamente para as suas montanhas e sua caverna, mas fez muitas perambulações e questionamentos, e averiguou isto e aquilo, de modo que disse de si mesmo em tom de brincadeira: Eis um rio que flui de volta à sua nascente em muitos enrolamentos, pois ele queria saber o que tinha acontecido entre os homens durante o intervalo, e tornaram-se maiores ou menores. E uma vez, quando viu uma fileira de novas casas, se maravilhou e disse: O que essas casas significam? Na verdade, nenhuma grande alma as coloca como sua comparação. Será que uma criança tola as tirou da caixa de brinquedos? Será que outra criança as colocaria novamente na caixa? E aqueles quartos e aposentos? Como poderão entrar e sair deles verdadeiros homens? Parece ter sido feitos para bonecas de seda ou para gatos gulosos que talvez também se deixem comer. E Zaratustra parou e meditou. Por fim, disse com tristeza: Tudo ficou menor. Em toda parte vejo portas inferiores. Quem é do meu tipo ainda pode passar por elas, mas ele deve se curvar. Segunda parte. Passo pelo meio deste povo e mantenho os olhos abertos. Essa gente não me perdoa, que eu não lhes inveje as virtudes. Querem morder-me por lhes dizer que as pessoas pequenas merecem pequenas virtudes, e porque me é difícil admitir que sejam necessárias as pessoas pequenas. Aqui estou eu ainda com um galo em um curral estranho, no qual até as galinhas bicam, mas nem por isso sou hostil às galinhas. Sou cortês com elas, como com todos os pequenos aborrecimentos. Ser espinhoso em relação ao que é pequeno parece-me sabedoria para ouriços. Todos falam de mim quando estão sentados à noite em volta da lareira. Falam de mim, mas ninguém pensa em mim. Essa é a nova quietude que experimentei. Seu barulho ao meu redor espalha um manto sobre meus pensamentos. Terceira parte. Passo por este povo e deixo cair muitas palavras, mas eles não sabem tirar nem como retê-las. Se perguntam por que não vim insultar os prazeres e o vício, e, na verdade, não vim avisar contra batedores de carteira também. Se perguntam por que não estou pronto para estimular e aguçar sua sabedoria, como se eles ainda não tivessem bastante sabichões, cujas vozes arranham meus ouvidos como lápis de ardósia. E quando grito, amaldiçoe todos os demônios covardes em vós, que choramingariam de bom grado, cruze as mãos e adore. Então gritam, Zaratustra é ímpio. E seus pregadores de resignação são os que mais vociferam, mas é justamente a esses que gosto de gritar ao ouvido: Sim, eu sou Zaratustra, o sem Deus. E logo estarão diante de mim com grama seca e pradaria, e verdadeiramente cansados de si mesmos e ofegando por fogo, mais do que por água. Ó abençoada hora do raio! Ó mistério antes do meio-dia! Há de chegar a vez de os converter em fogo, que se propaga, e em arautos de língua de chama. Até anunciarão um dia com línguas de chamas. Já vem, já se aproxima o grande meio-dia. Assim falava Zaratustra. Agora vamos à reflexão do capítulo. Neste capítulo, onde está incluído 3 partes da virtude amesquinhadora, da terceira parte, Nietzsche critica um tipo de moralidade que não é impulsionada pela força e pela criação, mas sim pelo medo, pela fraqueza e pela mediocridade. Zaratustra se depara com a virtude que não eleva o homem, mas o torna pequeno e conformista.
Zaratustra observa que a maioria das virtudes praticadas pelos homens são, na verdade, manifestações de sua falta de vontade, de sua aversão ao risco. As pessoas buscam a virtude não por um amor à grandeza ou à superação, mas por um desejo de segurança, conforto e aceitação social. Essas virtudes são amesquinhadoras, porque mantêm o indivíduo preso à mediocridade e à norma. Criticando a virtude da modéstia e da resignação, ele argumenta que aqueles que pregam a humildade e a conformidade estão, na verdade, negando a sua própria potência e o seu potencial de grandeza. Essa virtude é uma mentira que oprime o espírito criador. Zaratustra exalta a virtude da dávida e do transbordamento como um único tipo de moralidade que é verdadeiramente nobre. A virtude não deve ser uma regra ou uma obrigação, mas uma manifestação da força e da riqueza interior do indivíduo. A verdadeira virtude é aquela que nasce do excesso de poder e da vontade de presentear o mundo com a própria excelência. E para finalizarmos, vamos refletir a mensagem central do capítulo. Neste capítulo, Nietzsche faz um apelo para que o homem abandone as virtudes que o prendem à pequenez e abrace a moralidade que o impulsiona à direção do Ubermensch, além do homem ou super-homem. A moralidade deve ser uma expressão da vontade de potência e da afirmação da vida e de suas totalidades. Zaratustra condena as virtudes que nascem do medo, da fraqueza e da busca por conformidade, pois elas tornam o homem medíocre. Ele critica também a resignação e a modéstia forçada, defendendo que a única virtude válida é aquela que transborda da força interior e da vontade de potência. O capítulo é um chamado para que se substitua a moralidade da pequenez pela moralidade da dávida, da criação e da superação. E é isso aí, minha gente. Namastê, uma excelente semana a todos e até o próximo capítulo.